Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi o tema sobre inspeções de tanques metálicos. Na semana passada a gente já viu um grande conteúdo e hoje nós vamos ver quais os ensaios, que tipo de inspeção que nós devemos fazer nos tanques para realmente avaliar a integridade do equipamento e ver se ele está apto ou não para funcionamento. Então você quer saber mais? Fique comigo! Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal, que esteve aqui em Sertãozinho, que apoiou o nosso primeiro workshop. O pessoal está de parabéns, uma equipe excelente, ótimos profissionais também que estiveram aqui. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui ao nosso primeiro workshop. E aí, eu gostaria também de pedir já para você, que está assistindo aqui o vídeo, que você se inscreva no nosso canal, curte, dê um like aí se você tem gostado dos nossos vídeos, isso ajuda muito também na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Compartilhe também o vídeo para pessoas que você conhece, que é da área de engenharia, da área de inspeção, alguns técnicos aí. Isso também nos ajuda na divulgação desse trabalho, que é realmente um trabalho assim voltado para entregar conteúdo para vocês, tá certo? Bem, então, após a gente analisar todo o conteúdo da norma, na semana passada, no último vídeo, sobre quais os tanques que entram na norma NR13, quais as dimensões, quantos litros que é maior que 3 metros de diâmetro, com um volume maior que 20 mil litros, a gente já entendeu quais os tanques vão ser fiscalizados, que é classe de fluido A e B. Agora, nós vamos avaliar, então, quais inspeções ou quais tipos de exames devem ser feitos para garantir a integridade do equipamento. Então eu vou ver aqui na norma, nós vamos rever aqui alguns itens, Nós vamos rever os itens 13.7.1.1, 13.7.1.4 e 13.7.3.6, para que a gente consiga analisar essa documentação e chegar numa conclusão de quais exames e quais ensaios devem ser feitos para garantir, então, a integridade desses equipamentos, dos tanques metálicos de armazenamento de fluidos classe A e B. Bem, pessoal, então, como eu havia dito, a gente vai avaliar aqui 3 itens. O primeiro item que nós vamos avaliar é o item 13.7.1.1, que fala sobre os tanques metálicos de armazenamento e estocagem, enquadrados na norma. E aí fala também que eles devem possuir um programa um programa e um plano de inspeção. Esse programa e plano de inspeção, o intuito principal aí é detectar os mecanismos de danos de riscos previsíveis. Como que isso funciona? Então eu tenho aqui um modelo de plano e programa de inspeção que eu quero mostrar para vocês, com base na API, 581, 2008. Esse aqui é o mesmo usado para tubulação, tá? Porque para a parte de inspeção de tubulação, a norma também pede uma inspeção baseada em riscos, que é a inspeção de danos previsíveis, tá certo? Então aqui você tem um gráfico, que é o gráfico da norma que a gente usa, e o que a gente avalia, que é a avaliação da probabilidade de danos, avaliação de consequências, determinação do risco e plano de inspeção. Isso aqui que é o que nós vamos ter que fornecer. A definição, segundo a API 581, é isso, a probabilidade de falha. Então a gente tem que entender quais são as probabilidades de falhas de um tanque, metálico. Então você pode ter ali algumas falhas por alto índice de corrosão, você pode ter algumas falhas por danos mecânicos, ou falhas mecânicas de montagem. E isso pode causar o quê? Quais as consequências que podem causar, Então as consequências são o quê? Explosão, morte, danos ambientais, dependendo do tipo de fluido que está no tanque. Então tudo isso aí a gente tem que avaliar, tá? E essa avaliação e probabilidade de danos previsíveis, tá aí no item da norma, e você tem que então entender, que é o item 13.7.1.1, a linha E,
para a avaliação das consequências, tá certo? É isso aí. Aqui tem um mapa de risco, né? Matriz de determinação de risco. Então é por essas cores aqui que a gente vai classificar os graus de risco que existe, que pode ser baixo, médio, alto, ou médio alto, né? Ou alto, conforme mostra a norma, tá certo? Então vamos voltar lá na norma. Então isso que é o mecanismo de danos previsíveis, tá? Você tem que elaborar um relatório com base nessa norma, né? Nessa API, tá certo? E aí o outro item que a gente vai avaliar, o item 13714, né? Que fala sobre os tanques que devem ser enquadrados, quais as documentações que eles precisam. Aqui já fala sobre folha de dados com a especificação dos tanques necessários para o planejamento e execução da sua inspeção. E também o desenho geral. O que essa folha de dados é? Essa folha de dados, pessoal, na verdade, ela é uma análise, né, do tanque, tanto do tanque propriamente dito, como fundo, né, e as virolas. Então é uma análise estrutural, não é simplesmente a identificação dos materiais. Isso a gente vai ver também no desenho, né, que é o desenho geral, que é o segundo item. Mas essa aqui é uma parte da folha de dados, que é um estudo para saber quais são as espessuras mínimas, né, dos tanques. E aí a gente vai comparar com as espessuras atuais, né, e avaliar quanto tempo de vida útil tem esse tanque. Então aqui tá as tabelas, né, dos comentários, o que está sendo feito. A norma que a gente usa para fazer esse estudo é a API 653 e 650, tá certo? E aí esse aqui é um sistema, né, que já gera todas essas informações, CAD Service. Então você tem todas as informações geradas, tem também a base de dados aqui da norma, né? Tá vendo? Aqui, outra. As análises executadas. Todos os cálculos, né, que provam aí o porquê nós chegamos naquela espessura mínima pro reservatório, pro tanque metálico, tá certo? Então isso aqui é bom que vocês entendam, né? As espessuras mínimas requeridas, tá vendo? As espessuras mínimas requeridas para cada uma das virolas, ó, virola 4, virola 5, virola 6, então você tem que fazer o cálculo para cada uma delas, certo? Então voltando lá na norma, isso é parte então da folha de dados, né, com as especificações. Uma outra parte da folha de dados é todos os itens que estão na legenda do desenho. A gente já vai fornecer o desenho, né, que é parte integrante dessa documentação toda aqui, atualizada. E esse desenho, além de estar a legenda nele, também nós vamos colocar uma legenda, ou as informações da legenda do desenho na folha de dados, tá certo? Então tá aqui um desenho, peguei aqui um desenho de um tanque metálico, que é o que a gente está avaliando aqui, a questão. Então você tem todas as virolas, você tem o fundo do tanque, né? Você tem os detalhes das bocas de visita e da entrada do fluido, né? E você tem também aqui, ó, os materiais, né? Então você tem todos os desenhos, né, de conjunto que mostram ali os materiais. Aqui está sem o material, mas a gente tem um outro desenho desses aqui que mostram, né, o desenho do costado, que é o ASTM A36. As outras, né, esses desenhos que estão aqui, todos eles precisam apresentar então as legendas no plano de dados, tá? Então o plano de dados vai ser bem completo, tá certo? Voltando na norma aqui, o item que nós vamos avaliar agora é o item 13736, tá? Que é o relatório de inspeção de segurança. Então, 3 itens que a gente quer mostrar aqui. Descrição das inspeções, exames e testes executados. Quais são os testes ou as inspeções que nós devemos executar? Então, o que a gente faz? O que a gente elabora? A gente faz medição de espessura, né, do teto, do costado, em cada uma das virolas. No fundo também, quando o equipamento estiver fora de uso, né? Nós realizamos também líquido penetrante em 100% das soldas. Isso tudo com base nesse item E, tá? Nesse item E. Medição de espessura, né? Também no fundo. Líquido penetrante em 100% das soldas do fundo, quando o equipamento está fora de uso.
Realiza também inspeção de líquido penetrante por amostragem nas soldas do costado, nos cruzamentos, e ensaio de ultrassom nos cruzamentos também, nas soldas de cruzamento por amostragem. Para essas amostragens, a quantidade fica, claro, a critério de cada profissional habilitado, tá? Então nós usamos aí de 20% a 40%, dependendo da data, né, de fabricação do tanque. Se for um tanque muito antigo, a gente usa uma porcentagem um pouco maior, e se for um tanque mais novo, a gente usa uma porcentagem menor, porque não tem tanta necessidade, tá certo? Isso fica a critério de vocês. A gente usa aí de 20% a 40%, né, de porcentagem nessas inspeções. É feito também um exame visual, né, da base civil, que é muito importante isso, que é ali que a gente vai avaliar se existe ou não vazamentos, ou marcas de vazamentos. Um exame visual também das chapas construtivas, né, externo e interno, corrosão das partes danificadas e amassadas. Um exame visual das escadas de acesso, né, a parte do teto, conservação das escadas, se tem todas as soldas feitas e a integridade em si do produto. Exame visual também dos dispositivos de segurança de contrapressão, os ventes, né, e calcular também a vazão desses ventes para saber se é suficiente, a quantidade de vente instalado é suficiente para o volume do tanque. É importante isso para que evite o colapso. Avaliação também dos diques de contenção ou do dique de contenção do tanque através de volume geométrico, para saber se o dique de contenção ele é suficiente para captar, né, no caso de um dano previsível aí, de um vazamento, se ele é possível ele captar todo o conteúdo do tanque, né, em volume geométrico nesse dique de contenção. Então é importante salientar essa informação. Avaliação também dos mecanismos de danos previsíveis, como a gente já falou, avaliando ali o equipamento próximo, né, quais os equipamentos próximos ao tanque que pode causar algum risco ou dano, tá certo? Então, assim, o ideal é realizar essas inspeções do tanque, né, fora de uso, tá certo? Bem, conforme a gente analisou diretamente aqui da norma, vocês perceberam então que existe aí uma grande quantidade de exames, né, ensaios, de inspeção que deve ser feita no tanque. É interessante que a maioria desses ensaios, principalmente as avaliações internas, né, então é necessário que o tanque esteja fora de funcionamento, fora de operação, para que seja feita essa inspeção. Agora, e quando esse equipamento não está fora de operação e não existe a possibilidade, talvez, de colocar esse equipamento fora de operação? Existe um teste que a gente chama de exame de emissão acústica, né, que a gente tem usado para fazer, então, a análise do fundo do tanque. Esse teste de emissão acústica, vocês podem pesquisar aí depois na internet e avaliar, ele fala ou ele dá um resultado sobre tanto a corrosão interna, né, da parte do tanque, do fundo do tanque. Ele te fala qual é a corrosão interna e se existe algum tipo de orifício, né, algum tipo de vazamento nele. Então ele é feito, na verdade, um nível, né, ele tem que ter um nível determinado de líquido, né, de fluido, para que ele dê essa pressão hidrostática e ele consiga analisar através desse estudo, né, essa emissão acústica, tem um equipamento que analisa tudo isso para saber se ele tem algum vazamento ou não. Então esse teste ele é feito, né, com o tanque em funcionamento, não precisa tirar o fluido do tanque. É chamado aquela inspeção não intrusiva, né, que a gente chama, que é uma análise, um exame feito com o equipamento ainda em funcionamento. É um teste um pouco caro, né, para ser feito, mas ele também substitui aí alguns outros ensaios que foram citados aqui já, como 100% de líquido penetrante no fundo, né, avaliação visual do fundo. Então você vai eliminar as inspeções internas através da aplicação desse teste. E esse teste ele vai dar um resultado conclusivo também, né? Ele vai falar qual é o grau de corrosão e qual é o grau de qualidade, né, do fundo do tanque, e vai já apontar qual é o tempo, né, que você precisa aplicar novamente esse teste. Então ele fala lá sobre graus, né, ou riscos, né, A, B, C, D ou A, B, C ou D, na verdade, são quatro itens. E esses itens, né, o A, por exemplo, é o tanque novo. Você aplicar um teste desse no tanque novo, ele te dá aí 10 anos, né, para você reaplicar o teste. Depende, tá, da empresa, tá bom? Faz o teste. E aí, se ele te der um item B,
aí você tem que aplicar o teste daqui 5 anos, porque ele tem um grau de corrosão um pouco maior. Item C, a cada 2 ou 3 anos. E o item D é substituir um tanque, ou substituir as chapas. Então é um teste bem conhecido também, que pode ser aplicado para esses tanques, né? E aí a gente consegue fazer o enquadramento conforme a norma NR13. Bem, ficou claro aqui, né, tanto com o primeiro vídeo que a gente fez na semana passada, com esse vídeo também que a gente viu hoje, ficou claro que a quantidade de inspeções, a quantidade que leva para fazer a inspeção de um tanque metálico é bem superior ao que a gente usa, né? A quantidade de tempo e inspeções executadas de um vaso de pressão de pequeno ou médio porte, né? Agora, se o tempo é bem superior, o nível de inspeção é bem maior, com certeza o custo também é maior. Então, vocês vão avaliar aí que os custos envolvidos para fazer essas inspeções de tanques metálicos é bem superior, então, a um vaso de pressão, tá certo? Isso ficou bem claro. Agora, eu acredito que vocês tenham gostado, né, do vídeo que a gente fez tanto na semana passada como nessa. E se você gostou, se tem realmente sido útil para você, se inscreva no canal, dê um joinha aqui, né? Curta o nosso vídeo, isso aí é muito bom pra gente, ajuda a gente a evoluir com o nosso trabalho, tá certo? E aí, eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês que têm assistido, que têm curtido o nosso canal, que têm compartilhado, né, o nosso material. E, de coração, né, deixar aqui um grande abraço para vocês e estamos finalizando, então, o nosso vídeo. Fiquem com Deus.